Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Lisandro Polatif e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como nós podemos utilizar o ChatGPT para nos auxiliar a realizar análise exploratória de dados. Esse é um tema bastante importante para quem trabalha na área de análise de dados ou que precisa trabalhar analisando dados de alguma forma, seja para questões de pesquisa, questões profissionais, para questões de curiosidades, enfim, é um tema bastante importante e por isso nós vamos abordar ele hoje aqui. Então, segue conosco no vídeo, eu vou te pedir desde já que tu dê um like aqui no vídeo, te inscreva no canal, ativa o sininho, porque nós temos bastante conteúdo nessa área. E hoje a nossa agenda vai ser a seguinte, nós vamos começar falando sobre o que é análise exploratória de dados, para quem ainda não conhece, e isso ajuda muitas vezes até a entender algumas técnicas, alguns processos que nós vamos utilizar aqui, e em seguida nós vamos partir então para a questão de como realizar análise exploratória de dados utilizando o ChatGPT e Google Colab. Nós vamos utilizar essa ferramenta, utilizando então a questão da linguagem Python, mas vocês vão ver que isso pode ser aplicado para qualquer outra ferramenta com a qual vocês trabalhem. E o Google Colab com Python também, mesmo quem não tem conhecimentos de linguagem de programação muito aprofundados, ou até mesmo está começando na área, vocês vão ver que fica muito fácil de trabalhar com a ajuda do ChatGPT. Então, mesmo que tu não tenha conhecimentos de programação, tu vais conseguir realizar esse passo a passo conforme nós vamos te mostrar aqui. Tá certo? Então, me acompanhe aqui, nós vamos começar agora. E eu vou fazer todo o processo a partir do ChatGPT. Primeiramente, eu já vou começar aqui com uma tela aberta, perguntando para o ChatGPT em português o que é análise exploratória de dados. Vou deixar que ele me responda, que ele explique o que é essa análise exploratória. Nota que ele vai trazer um resumo geral aqui, começa explicando que é uma abordagem estatística e visual utilizada na fase inicial de investigação de conjuntos de dados. E é chamado de, no nosso caso aqui, AED, porque é em português, tá? Ou então seria Exploratory Data Analysis, EDA se for em inglês. Isso aí é o de menos para nós aqui. Mas, então o que ele traz aqui? O que é essa análise exploratória? Resumos estatísticos, gráficos descritivos, tratamento de dados ausentes, tudo isso aqui nós podemos realizar utilizando o ChatGPT para nos ajudar com qualquer base de dados com a qual ou com as quais nós venhamos trabalhar. Bom, nós vamos trabalhar com uma base de dados fictícia aqui, exemplo, foi baixada o download dela foi feito no Kaggle, eu tenho ela aqui na minha conta do GitHub, vocês podem acessar inclusive, é uma base de dados pública, tá aqui é uma base de dados sobre adultos dos Estados Unidos, ela não aparece aqui quando eu tento exibir a tabela, é um arquivo simples, não tem muitas colunas, é um arquivo CSV, mas ele é bastante extenso, tem aqui quase 4 MB, uns 35 mil registros, mais ou menos, 36. Vou clicar aqui nos dados crus, aqui no RAW, para que vocês possam dar uma olhada em como é que é essa tabela. Então olhem aqui, ele tem as colunas separadas por vírgula. Isso aqui vocês podem fazer com arquivo de Excel, com CSV, sem problema nenhum. Mas só mostrando o que nós temos aqui. Eu tenho as seguintes colunas nessa minha base de dados. Idade, área de trabalho, idade da pessoa que foi pesquisada, o age, work class, que é a área de trabalho, ou classe de trabalho, rendimento final, que é esse FNL, weight, que seria final weight, rendimento de trabalho, educação, aqui é a escolaridade da pessoa, educação também em número, tá? Escolaridade em números, estado civil, aqui no marital status, ocupação, relacionamento, dentro do contexto da família, raça, sexo, ganho de capital, perdas de capital, horas de semana, que seria horas trabalhadas por semana, país de origem, são moradores dos Estados Unidos, mas tem pessoas que vêm de outros países, enfim, então eles comparam isso também. E o income, que seria o resultado de ganhos anuais, ele vai mostrar como sendo menor ou igual a 50 mil ou maior que 50 mil. Esse é o resultado que ele vai trazer aqui. Então nós temos essas colunas aqui para trabalhar, essas variáveis. O que nós vamos fazer então para começar a trabalhar com essas variáveis, para nós não nos demorarmos muito? Eu vou selecionar estas colunas, vou dar um Ctrl C aqui, vou pegar o nome delas, vou voltar aqui para o ChatGPT
e vou dizer para o ChatGPT o seguinte, ó, com base nesse passo a passo que ele fez aqui, ó, vou dizer para ele fazer o seguinte, ok, então realize a análise exploratória de dados do arquivo aí eu vou dizer onde está, qual é o endereço desse arquivo. Se fosse no teu drive local, tu informaria isso. No caso, vou pegar direto da internet para que ele possa montar isso aqui. Vou botar aqui o endereço, botar uma nova linha, Shift Enter. Realize a análise exploratória de dados com Python para ser executado no Google Colab. Google Colab, para quem não sabe, é um ambiente para execução de código Python, no nosso caso aqui, para que tu podes rodar no teu navegador. Tu não precisa instalar o Python no teu computador, tudo. Então, tu consegue fazer tudo direto aqui no teu navegador, então facilita muito. Para quem não tem familiaridade, está começando a se ambientar nesse mundo da programação, ainda do código, da análise de dados, então até para facilitar para vocês eu vou mostrar direto no Google Colab aqui, tá? Quem não tem, basta criar se tu tens uma conta do Google, procura na internet Google Colab, ele vai abrir para ti, tu pode sair utilizando e nós vamos te mostrar aqui. Então, realize análise exploratória de dados com Python para ser executado no Google Colab, do arquivo, aqui o endereço, tá? Sendo que as variáveis do arquivo são, e aí eu vou dizer para ele agora, quais são estas variáveis aqui. Agora que eu vou colar aqui a lista das variáveis, tá? Colei todas aqui, ó, separadas por vírgula, para que ele comece a fazer isso, tá? Então, eu já posso colocar aqui, a primeira coisa que eu vou pedir, porque eu vou comandar ele aqui, eu vou pedir para que o ChatGPT faça, é o seguinte, eu vou dizer aqui, ó, inicie identificando o tipo de dados de cada coluna. Tá? Isso é importante para que depois ele saiba o que fazer com esses dados, se é coluna de tipo de dado string, se é numérico, ele vai começar por aqui. Tá? E aí depois a gente vai pedindo para ele fazer o passo a passo que nós temos aqui de resumo estatístico, gráfico descritivo. Tá? Nós vamos iniciar por aqui. Vou dar um Enter. E ele já escreveu o código para mim aqui para que eu possa começar a analisar esses dados. De forma bem objetiva, tá? Notem que ele está trabalhando com plataforma, com bibliotecas aqui, ó, Pandas, Matplotlib, Seaborn, que em princípio estão todas já no Google Colab. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar esse código, copy code aqui, ó, então ele vai copiar a importação das bibliotecas, leitura do arquivo, ele vai ler esse arquivo CSV, vai carregar ele como um data frame interno pro Python aqui, data frame do Pandas. Ó, e aí, notem que ele escreve o código para vocês, inclusive já explicando aqui ó, o que ele faz em cada código. Vai exibir as primeiras linhas, vai identificar o tipo de dados, vai exibir o resumo estatístico, tudo isso ele vai fazer aqui. Então eu vou pegar direto esse código, vou abrir numa guia do Google Colab que eu tenho aqui, ó. Basta para abrir a notebook aqui para começar a escrever, basta vir em File, New Notebook. Cada linha mais escurinha dessa aqui são as linhas para nós colocarmos código aqui. Tá? Então vou colar direto o código aqui e vou mandar executar. Vamos ver o resultado que ele vai nos trazer aqui já. Vai levar alguns instantes porque ele está carregando essas bibliotecas. Aí depois vai começar a executar aqui e já nos exibe aqui embaixo. Notem o resumo que ele trouxe, ó. Primeiras linhas, então ele traz aqui num formato, assim não é um formato tão amigável ainda, mas nós já podemos ver aqui, ó, o cabeçalho, aí ele dá nova linha, traz o restante aqui, já que ele não põe tudo do mesmo lado, traz um resumo das primeiras 5 linhas e todas as colunas. Ó, tipo de dado de cada coluna, ó, ele já trouxe aqui, ó, se é inteiro,
Object, traz tudo aqui. Resumo estatístico das variáveis numéricas. Já trouxe também aqui, nos trouxe de todas as variáveis numéricas, idade, final de ganho final, educação, aqui o número de educação, né, a escolaridade em número, né, ganho de capital, perda de capital e horas trabalhadas por semana. O que acontece? Ele tem aqui, então, ele está em inglês, count, que é a quantidade de registros. Primeira linha são todos iguais, né, ele só somou aqui. Depois ele tem a média de cada uma das variáveis, desvio padrão, esse standard, valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e valor máximo. Então ele já traz para todas as colunas numéricas, inclusive, tá, não tinha pedido para ele ainda, mas ele já trouxe aqui, a distribuição de da variável alvo, que ele está considerando como variável alvo. Isso aqui é interessante, porque na verdade ele entendeu que esse conjunto de dados que nós temos aqui, ele tem uma série de variáveis e tem esse encama aqui que não deixa de ser a variável alvo. Porque a ideia dessa base de dados é, a partir dessas variáveis aqui, idade, área que trabalha, formação, tudo mais, identificar se é possível criar um modelo que explique ou que ajude na previsão de quem tem condições de ganhar mais ou menos de 50 mil por ano. E ele já identificou isso aqui, e está tratando como variável alvo. Então ele já fez isso também e trouxe aqui, a quantidade de pessoas que ganham menos ou igual a 50 mil por ano e pessoas que ganham mais de 50 mil por ano. Então ele fez o primeiro nível de análise aqui com base nesse código que nós escrevemos. E agora nós vamos avançar nisso aqui, tá? Porque essa foi a primeira etapa, tá, que ele fez, inclusive já trazendo um gráfico inicial. Agora, o que nós vamos pedir para ele então? Já que ele fez aqui o resumo estatístico, ele já criou, nós vamos pedir para ele agora criar os gráficos descritivos de cada uma das variáveis. Então eu vou dizer para ele agora o seguinte, vou pegar, ele vai entender que nós ainda estamos trabalhando com Python e tudo mais, então eu vou dizer para ele o seguinte, para cada uma das variáveis, vamos ver o nome que ele usou aqui, crie os gráficos descritivos. Crie os gráficos descritivos para de análise exploratória de dados. Nem precisava escrever essa análise exploratória de dados, mas vou escrever aqui. Vamos ver agora como é que ele vai exibir. Nota que ele está criando aqui todos os códigos. Só que chegou uma hora que ele escreveu o seguinte, repita o processo para outras variáveis categóricas. Eu vou dizer para ele, não escreva isso, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele escreva todo o código para mim. Então eu vou dizer para ele o seguinte, quero que você escreva o código completo, sem a expressão que ele falou ali, né? Repita o código e tal. E aí agora ele vai, em princípio, escrever o código completo para que eu não tenha que, caso eu não saiba ainda trabalhar, ele entendeu aqui que era só para tirar aquela expressão ali. Nota que às vezes a gente tem que dar uma comandada para ele, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever isso aqui. Posso vir aqui na edição, que o que eu tenho que ter aqui são todas as variáveis. Essa que é a ideia. Tá? Então, vamos ver aqui. Mas ele fez, vamos ver o código que ele fez aqui antes de mexer. O que ele disse? Para a coluna, em colunas numéricas, realize tal tipo de gráfico. Então, gráficos descritivos para variáveis numéricas. E depois, gráficos de contagens para variáveis categóricas. Então, ele já resumiu aqui, ele não fez variável por variável, mas ele separou por categóricas e numéricas. Vamos ver agora aqui.
como é que ele fez em relação a antes. Vamos experimentar esse código aqui, vamos ver como é que vai ficar. Vou copiar ele. Vou trazer aqui. Vou colocar uma célula de código abaixo aqui. Eu vou clicar no Code. Vou colar o nosso código aqui. O que acontece é que essa primeira parte aqui, ó, nós já temos ela no comando anterior. Tá aqui, ó. Eu não preciso duplicar, refazer isto aqui. Esta parte eu vou remover. É exatamente igual. Vou tirar daqui e vou mandar executar. O que ele tem aqui? A identificação dos tipos de dados de cada coluna, que ele já fez antes, ó. DF, que é o Data Frame, DT Types, ele vai analisar isso. Depois, com base nisso, ele vai fazer aqui o padrão aqui de gráfico, ó, que ele vai criar para as variáveis numéricas. Vamos clicar aqui e vamos olhar o que ele faz. Fez uma série de gráficos em sequência. Agora aqui que nós vamos analisá-lo. Ver o que ele fez aqui. São muitos gráficos mesmo, cada um para uma variável diferente. Tem aqui o tipo de dado das colunas. E agora ele começa a exibir gráficos padrão aqui, ó, distribuição da idade. Ele montou um histograma aqui, onde nós temos a distribuição das idades. Aparentemente é uma curva normal que nós temos aqui, mais à esquerda. Obviamente nós podemos fazer ajustes em cada um dos gráficos, mas aqui lembrando, é uma análise inicial, uma análise exploratória inicial. Tem uma linha de... imagino que seja a média aqui que ele trouxe. Depois, ó, distribuição dos rendimentos, aí já está um outro tipo de gráfico, mas também é um histograma. Histograma da educação, do nível educacional, do número, né, de anos de educação. Trouxe aqui a distribuição dos ganhos de capital também. A maioria está aqui na faixa do 0. Depois nós temos aqui perda de capital e distribuição da quantidade de horas por semana, que também é uma variável numérica, a maioria das pessoas trabalhando 40 horas por semana. E aí nós começamos com as variáveis categóricas, a distribuição da área de trabalho. Se é do governo federal, governo estadual, profissional autônomo, sem renda, aqui parece, né? Empregado, not income, possivelmente sem renda fixa, setor privado, funcionário público federal, local, enfim, uma série de opções. E nós já podemos utilizar isso aqui para compreender a distribuição dos nossos dados. Ó, a escolaridade das pessoas, ele também trouxe aqui. Podia estar melhor ordenado, podia estar em ordem decrescente. Tudo isso dá para configurar depois a partir do que nós fizermos. Mas a ideia é que, lembrem, é uma análise exploratória inicial com a qual nós estamos começando a conhecer os nossos dados para depois aprofundar essa análise aqui. Depois temos aqui a questão do estado civil também. Ó, ele traz aqui. Próximo gráfico. Ocupação aqui, tipos de ocupação. Setor religioso, que seria administração clerical, administração de instituições religiosas, executivo, gestor, da área da limpeza, profissional especialista, enfim, traz uma série de áreas. Aqui os nomes estão em inglês porque a base de dados está em inglês. Se fosse uma base em português, apareceria assim. Apareceria em português. Função na família, tá? Qual é a área da família, relação na família que a pessoa tem. Distribuição de raça, caso aqui. Sexo. País de origem. E renda, né? O income aqui que seria se ganhar menos ou mais de 50 mil por ano. E depois um diagrama de caixa, que é um box plot para distribuição da idade. Notem que ele fez aquele histograma inicialmente, mas ele ainda trouxe para a idade o box plot. Esse é um gráfico bastante interessante, tá? Porque ele mostra, né? Notem aqui, ó, que ele tem aqui o início do intervalo de dados, ó, mais ou menos, aí vamos botar 17 anos aqui, ó. Os primeiros 25% dos dados estão aqui, depois eles estão aqui, os próximos 25%. Aqui nós temos a mediana, os próximos 25%. E aí depois, ó, os próximos 25% nós já temos eles já estão muito mais distribuídos, dispersos aqui. Ele nos ajuda a visualizar isso. E aqui os outliers, tá? Então nós temos isso aqui. Esse gráfico que eu estou olhando aqui,
Eu acho que inclusive ele poderia ser feito para cada uma das variáveis numéricas. Ele vai nos ajudar a explicar e compreender melhor esses resultados aqui, esses dados que nós temos aqui. Então nós podemos pedir isso para o ChatGPT. Muito embora com o que nós já temos aqui, nós poderíamos, por exemplo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, recortar esses gráficos e já utilizá-los a partir do que nós temos aqui. Mas nós já temos bastante informação. Vou botar mais uma linha de código. Nós já temos informações bem úteis aqui. Eu vou voltar agora aqui para a nossa análise, né, no ChatGPT, para os comandos que nós estamos pegando dele. Qual é o próximo passo? Ó? Depois do que nós temos aqui, ó, nos gráficos descritivos, que é o que nós pedimos agora, nós teríamos a questão do tratamento de dados ausentes. Antes ainda, eu vou pedir para ele, como eu tinha comentado com vocês, para ele, eu acho que os gráficos boxplot, nós poderíamos criar um para cada variável numérica. Então eu vou dizer para ele aqui, ó, para cada variável numérica, crie um gráfico. Ele chamou gráfico de caixa, tá? Mas assim, o nome mais conhecido dele é boxplot, gráfico de caixas, tá? Mas em inglês é o nome mais comum dele. Cria um gráfico boxplot. É o que ele vai colocar aqui. Criou o código. Lembrando, ó, que essa primeira parte aqui nós não precisamos, tá? Porque nós já temos esse comando feito lá, que é a carga das bibliotecas, que ele vai utilizar para poder executar os códigos, e a leitura do arquivo. Eu até vou copiar ele todo. Eu prefiro usar esse botão, porque às vezes a gente dá um Ctrl+C que ele não copia direito. Tá? Mas quando eu for colar aqui, ó, eu vou retirar essas primeiras linhas. Deixa só a identificação do tipo de dado, muito embora ele já tenha isso aqui também. E a criação dos gráficos boxplot. Ok? Vou mandar executar aqui, né? E notem que ele criou agora. Esse primeiro aqui do ganho de perda de capital ficou basicamente em outlier aqui. Porque a grande frequência está nessa linha aqui, nesse limite, que é o 0. Tá? Então esse gráfico aqui parece que não me diz muita coisa. Ele diz que praticamente toda a base de dados está no 0. Assim, a grande maioria dos dados não teve perda de capital, e o que teve perda de capital ele trata como outlier. Tá? Então nós poderíamos ver se isso aqui é importante ou não, se nós queremos tratar esses outliers depois. Lembrando que outliers são valores que estatisticamente estão fora do padrão normal de distribuição de dados. Depois aqui, ó, distribuição de horas por semana. Lembra, ó, que a coluna maior que nós tínhamos lá era 40 horas por semana, tanto que ele está agrupado aqui, ó. Grande parte das pessoas está agrupada aqui, ó, nesse intervalo aqui, seria o valor aqui praticamente médio, da mediana que nós temos. Grande valor está aqui, tá? Nós temos outliers para menos de 20 horas por semana, para menos de, vou botar aqui 32, 33 horas mais ou menos, que deve dar nesse limite inferior. Os primeiros 25% dos dados estão aqui. Aqui nós temos praticamente 50% dos dados, ó, por isso que ele não tem a linha da mediana no meio. 50% dos dados estão aqui, outros 25% aqui, e aqui os outliers também. Então, para valores superiores. Se tem mais alguma coisa. Nós pulamos aqui. Perda de capital. Eu pulei aqui na hora de exibir. Ganho de capital também. Educação, ó, em números, foi só na exibição que eu acabei pulando aqui. Vamos desde o início. Daqui, ó. Por idade, nós já tínhamos visto. Renda final anual. Temos aqui também. Anos de educação, ele traz aqui a distribuição também. E aí sim depois, perda de capital, ganho de capital, perda de capital que nós já tínhamos visto, e horas trabalhadas por semana. Então notem que ele já fez um grande avanço aqui para os nossos dados, já nos ajuda bastante. Em termos de análise exploratória de dados, nós já temos alguns gráficos complementares aqui, com os quais nós podemos trabalhar. Vou colocar mais uma linha de comando aqui para baixo agora. E lembrando, todos esses gráficos nós podemos utilizá-los já diretamente. Tá? Vamos voltar aqui. O que mais que ele nos diz para fazer? Tratamento de dados ausentes, ou seja, os valores missing. Nessa base de dados, com
que nós estamos trabalhando, nós não temos valores missing, tá? Eu já identifiquei isso, então se eu mandar ele executar aqui, ele não vai encontrar. Mas o que vocês poderiam fazer aqui, até poderíamos colocar aqui, ó, identifique se há valores missing e aplique tratamento. Aí nós temos que dizer para ele o que fazer com esses valores missing, tá? Então, tem várias formas de tratar isso. Nós poderíamos perguntar aqui. Primeira coisa que eu vou dizer para ele é: identifique se há valores missing e me informe. Como é que ele vai lidar com esse comando? Ele vai procurar aqui, ó, se há e se não há. Se não há, ele vai informar aqui, ó, não há valores missing no conjunto de dados. Vou copiar o código, vou voltar para cá. Pandas eu já tenho carregado, os dados também já estão carregados. Vamos tirar essa primeira parte. Vamos só mandar e ver se tem valor missing, valor ausente ou não. Ó, não há valores ausentes no conjunto de dados. Se houvesse, ele ia nos informar aqui, e aí nós íamos perguntar. Os comandos aqui seriam: o que fazer com valores missing numéricos? Aí ele vai te dar uma lista de opções, tu manda ele escrever um código com a lista que tu acha mais interessante. Basicamente é isso. E com valores categóricos, da mesma forma, poderíamos replicar isso. Agora tem uma outra questão importante aqui, ó, que é a exploração de relações, ó. Investigação de relações potenciais entre variáveis, incluindo correlações e associações, para compreender melhor a estrutura dos dados. Então, nós analisamos as variáveis numéricas e categóricas individualmente, mas agora nós podemos pedir para que ele realize a análise explore a relação entre as variáveis. Então nós vamos colocar isso agora aqui, ó. Pegar inclusive o mesmo texto que ele escreveu aqui. Legal, vou colar aqui. Ao invés de investigação, eu vou dizer para ele aqui, ó, crie códigos para identificar, para explorar relações potenciais entre as variáveis. Eu vou botar as variáveis para que ele entenda que nós trabalhamos com as nossas ainda. E aí vou pegar aqui, ó, incluindo correlações e associações. Vou tirar esse comentário aqui só que é para compreender melhor, porque isso aqui não faz tanto sentido para ele. Para baixo. E aí nota aqui, ó, esse código cria gráficos de dispersão para variáveis numéricas, uma matriz de correlação, gráficos de contagem. Ele vai criar vários códigos interessantes para várias explorações, gráficos aqui, visualizações interessantes para nós. Lembrando que ele sempre traz esse início aqui que nós não precisamos, assim, já está carregado na nossa base. A gente carrega isso aqui só uma vez, né? Então vou voltar agora aqui, vou adicionar mais uma linha de código e vou colar o código aqui. Vou retirar essas primeiras linhas. Vou mandar executar. Vamos ver o que ele vai fazer agora aqui. Trabalhando. Levando alguns instantes, está criando aqui as análises, enfim. Pode levar algum tempo, porque ele está fazendo uma série de análises dependendo do tipo de algoritmo, de equação que ele vai realizar. Por exemplo, para análise de correlação, alguma coisa assim, ele pode aplicar algumas funções que são mais avançadas e precisam de tempo para serem carregadas. Então ele tem a primeira coisa aqui, ó, ele nos trouxe, vamos ver aqui, melhorar a tela. Olha aqui, a primeira coisa que ele trouxe é uma matriz de dispersão, né? Uma matriz de dispersão é uma matriz com vários gráficos de dispersão, onde ele compara relações aqui, ó, de variáveis. Idade com hora por semana, idade com ganho de capital, com perda de capital, com ganho de capital, ó, sempre com a idade aqui. Ó. Então ele faz essa análise e nos permite identificar se visualmente alguma dessas variáveis tem correlação, no caso da idade, com alguma dessas variáveis aqui. Nós podemos olhar por linha também, né? Também poderia ser, ó, poderia olhar aqui, ó,
horas por semana com todas as variáveis. Então, tá aqui é o que vai aparecer no valor do eixo Y e os títulos aqui abaixo são os valores do eixo X. Então, visualmente, o que, que nós temos aqui? Ó? Vamos analisar aqui. Ó, e quando as variáveis se encontram, ó, por exemplo aqui, ó, perda de capital, ele só dá um histograma. E não faz sentido comparar uma com a outra, né? Mas nós temos aqui, ó, vamos analisar. Quando os pontos estão muito distribuídos assim, na verdade aqui aparentemente não tem uma correlação, né? Quando um aumenta, o outro aumenta também. Quando um diminui, o outro diminui também. Por exemplo, aqui a idade com essa segunda variável parece que quanto menor o que for aqui, a idade é maior. Ou quanto menor a idade, essa aqui avança um pouquinho mais. Ó, o ganho, então, aparentemente parece que pessoas mais jovens... vamos ver aqui. Isso, ó, pessoas mais jovens nessa faixa aqui, ó, elas tendem a ter um ganho maior. É o que está aparecendo aqui, se o Final Weight é isso mesmo que ele está nos trazendo aqui, né? É uma possibilidade. Então, aqui nós estamos analisando visualmente. Qual é o próximo passo que nós temos? Nós temos uma matriz de correlação, ou seja, aí sim o software vai pegar e vai aplicar um algoritmo de correlação, de análise de correlação. Possivelmente aqui é correlação de Pearson, que ele vai olhar e vai nos trazer, ó, os valores que ele traz. Quanto maior o valor de menos 1 a mais 1, quanto mais próximo de menos 1, no caso que ele nem trouxe, ele trouxe só de 0 a 1, ele não analisou a correlação inversa, ou correlação negativa, na verdade. Ele só botou de 0 a 1. Então o que ele está botando? 0 não tem correlação alguma, ó, como ele traz aqui, e 1 é quando tem correlação direta. Então aqui, como é idade com idade, é claro, ele vai dar 1. Então isso aqui não me interessa, que na verdade é só um ponto de corte. E as duas metades aqui são correspondentes uma da outra. O que me interessa aqui é identificar aqueles valores que são mais altos, mais próximos de 1. Quanto mais próximo de 1, maior deve ser a correlação. Quando ele traz aqui, ó, menos 0,8, menos 0,08, ele está dizendo que assim, ó, praticamente não tem correlação, é muito pequeno, mas se tivesse ainda seria negativa, né? Isso que ele está dizendo aqui. Então, o valor mais alto que eu tenho aqui é da idade com ganho de capital. E mesmo assim, 0,08 é muito baixo. Dá para dizer que tem uma correlação. Nós diríamos que com 0,1, 0,2 mais ou menos, nós teríamos uma correlação bem suave. 0,4, 0,5, uma relação moderada. 0,8, 0,7, 0,8, aí sim nós temos uma correlação bem mais forte já. Então aqui nós podemos ver que parece que essas variáveis não têm muita correlação entre si. Depois ele começa a fazer análises aqui, ó, entre classe de área de trabalho e rendimento, e se ganha mais ou menos de 50 mil. Então ele analisa aqui, ó, para cada classe de trabalho quem é que ganha mais ou menos de 50 mil. E quem ganha, o único momento em que a única classe que tem alguém que ganha mais de 50 mil na classe desse grupo é aqui, ó, os empregados por conta própria, que tem salário. Nesse grupo aqui é maior a proporção de pessoas que ganham mais de 50 mil do que quem não ganha, quem ganha 50 mil menos ou 50 mil. Normalmente o pessoal fica a relação é inversa aqui, ó, é o contrário. Mas nós podemos analisar aqui como é que isso está distribuído. Depois, ó, relação entre educação, nível educacional, e aí aqui a escolaridade mesmo, ó, e se ganha mais ou menos de 50 mil. Também podemos ver isso por aqui. Aqui quem é que ele mostra que ganha mais de 50 mil? Assim, nos grupos, né? Quem tem mestrado tem mais gente ganhando mais de 50 mil do que menos. Quem tem doutorado, a mesma coisa. Tá? Então, vai mostrando aqui, comparando dentro dos próprios grupos. Depois, estado civil, também a mesma situação. Quem ganha mais e quem ganha menos. Então, ele vai fazendo comparações aqui, ó, de relação, de correlação, para que nós possamos comparar variáveis. Tá? Então, isso aqui acaba sendo bastante importante também. Traz vários tipos, ó.
esse income e income, na verdade, não faria muito sentido, porque ele está comparando a mesma coisa com a mesma coisa, mas nos trouxe várias opções aqui de análise exploratória de dados. A gente ainda está falando de estatística descritiva, para analisar essas relações, né, que nós vimos aqui, ó, exploração entre relações. Depois o que ele diz aqui, ó, próximo passo seria nós trabalharmos com transformações de variáveis. Por exemplo, quando nós temos que transformar variáveis categóricas em numéricas, ou para a criação de modelos, para aplicação de modelos estatísticos, por exemplo, nós poderíamos ter que transformar, pegar variáveis numéricas e ao invés de trabalhar com um número absoluto, tal como ele está ali, nós poderíamos converter isso, por exemplo, e normalizar esses dados, transformar eles em distribuição normal, né? E aí mostrar o valor dentro da distribuição normal. Isso para criação, para utilização em modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, vai ser bastante útil. E é onde é que nós vamos ver que isso vai ser feito ainda nessa fase aqui da análise exploratória. E depois ele ainda sugere aqui, ó, identificação de outliers, tá? Onde é que estão os valores atípicos, enfim, que nós já fizemos. Lembra que nós já fizemos isso aqui quando nós criamos os gráficos boxplot? Aqui, ó, estão os outliers. Já temos aqui essa identificação. Quando as variáveis numéricas têm outlier ou não tem, todas têm. Então isso aqui poderia ser necessário tratar ou não. Tem várias técnicas para fazer isso, mas aqui nós não vamos aplicar nesse caso, porque como nós estamos trabalhando apenas com a parte exploratória, o que nos interessa nós conseguimos, que é realizar essa análise para conhecer essa base. A partir de agora, tá, nós já podemos começar a trabalhar com esses dados, começar a pensar o que nós vamos fazer em outras análises que nós poderíamos realizar aqui também, organização desses dados. Se para o que vocês estiverem fazendo a análise exploratória já for o suficiente, notem que nós temos muita informação aqui. Tá ok, vocês podem pegar esses dados e já passar para os trabalhos de vocês, para as análises de vocês, e é o suficiente. Se vocês precisarem fazer mais alguma coisa, agora com outras análises de testes estatísticos, alguma outra coisa nesse sentido, nós poderíamos seguir aqui também. E aí é o que eu quero deixar para vocês como desafio agora. Vocês que chegaram até aqui nesse vídeo vão ter um benefício, né? E o benefício é o seguinte: eu vou disponibilizar para vocês a possibilidade para que nos próximos vídeos que nós gravarmos aqui no canal, eles sejam orientados de acordo com a necessidade ou interesse de vocês. O que eu quero dizer com isso? Para quem chegou até aqui, justamente por isso está ouvindo o que eu estou falando agora, eu vou disponibilizar a seguinte opção: os tipos de análise que nós podemos realizar agora de testes estatísticos, aprendizado de máquina, aplicação de modelos. O que vocês pedirem nós vamos tentar trazer aqui nos próximos vídeos. Então, e justamente orientado para a necessidade de vocês, para que o vídeo não fique assim tão genérico, mas contenha também demandas de vocês aqui que têm acompanhado o vídeo até o final e podem ter algum benefício com isso. Então vocês podem escrever nos comentários aqui o que vocês gostariam de ver em termos de análise, ainda que com certeza nós vamos dar um jeito de trazer isso. Certo, pessoal? Gostaria de pedir para vocês mais uma vez, curtam esse vídeo, clica aí no curtir aí, dá um like, curte o vídeo, isso é muito importante para nós. Gostaria de te pedir também que tu compartilhe o link do vídeo com outras pessoas que possam ter interesse, publica nas tuas redes sociais se possível. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, está sendo divulgado, compartilhado. Isso acaba sendo bastante útil. Então, é outro ponto. E também gostaria de pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal. Isso é bastante importante para que nós possamos seguir em contato, para que vocês recebam atualizações de novos vídeos sempre que nós postarmos novos conteúdos. Então, cliquem aqui no subscribe, subscribe, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E lembrando também, pessoal, que nós temos disponibilizado alguns cursos de Data Analytics em termos de introdução, Data Analytics avançado, geoprocessamento também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e aí vocês podem acessar, enfim, nos demandar caso tenham interesse. Nós também temos cursos específicos para trabalhar com Data Analytics. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!